E aí pessoal, beleza? Rodrigo Gomes aqui, e essa é a última aula da nossa série Criando uma Landing Page no Figma. Então se prepara que provavelmente hoje a aula vai ser um pouco mais longa, porque além da gente finalizar o projeto, eu vou trazer algumas dicas adicionais no final. E sem mais enrolação, bora pra aula! Então, como de costume, vamos fazer aquela revisão bem rápida do que fizemos até aqui, e nós já temos toda essa estrutura do nosso site, utilizando todo o esquema de auto layout do Figma, cores, paleta de cor, tamanhos de fonte. Então nós temos uma estrutura de layout bem organizada aqui, bem fácil de dar manutenção também. E na última aula nós fizemos essa sessão de nossos clientes e assine nossa newsletter. E hoje nós vamos continuar com as duas últimas sessões, que seria de dúvidas frequentes e o rodapé, e dar aquela finalizada no nosso projeto. Então, já dando uma olhada aqui na nossa base de exemplo, nós temos aqui mais uma seção de título, mais uma coluna aqui com conteúdo e a finalização do rodapé. Então vamos começar aqui já duplicando a nossa seção de título aqui de cima. Vamos pegar aqui a seção de título de clientes, duplicar ela e colocar aqui dúvidas frequentes. E nessa seção de dúvidas frequentes, nós vamos montar um conteúdo preparado para ser uma sanfona, que é aquele recurso que você clica em um item e ele expande o conteúdo. Então, para trabalhar aqui já no conteúdo da sanfona, vamos duplicar essa seção de newsletter, levar ela aqui para baixo e tirar o conteúdo do formulário, deixar só a coluna aqui, que a gente depois insere o nosso acordeão aqui, a nossa sanfona, dentro desse espaço. E para começar, eu já vou criar um objeto aqui, que vai ser nosso widget de sanfona. Então, Shift A para fazer aquele auto layout. Pode remover o retângulo que tem aqui, não tem a necessidade. E vamos chamar ele aqui de widget sanfona. E nele mesmo eu vou aplicar o preenchimento, gradiente que a gente está utilizando, e já dá aquela borda ali de 16 pixels para a gente já ter uma estrutura inicial para o nosso widget. Então, já imaginando como funciona um recurso de sanfona, a gente tem ali uma seção, várias seções de títulos, que tem um conteúdo que está oculto. E quando eu clico nesse conteúdo, ele vai expandir esse conteúdo que está oculto. Então, eu vou começar criando primeiro um título aqui, por exemplo, pergunta 1, e também um conteúdo de texto que eu utilizo um plugin de Lorem Ipsum para gerar aquele texto fictício para o site. Agiliza um pouquinho o nosso processo aqui. 5 sentenças acho que está legal. Beleza, suficiente. E aqui a gente já começa a aplicar nossos estilos de texto global. Então, o text body para o corpo, o text header, a gente vai utilizar H6, que é o menor header que tem, mas eu acho que já é suficiente para esse conteúdo que a gente está montando. Selecionar os dois, Shift A de novo para um novo auto layout. Vou chamar ele aqui de item, que vai ser o item que está dentro da sanfona. E a gente pode começar a ajustar aqui esses itens internos. Na parte do título, eu vou também fazer um novo auto layout aqui nele mesmo, chamado de título, e também um para o conteúdo desse item. Então, Shift A aqui também, conteúdo. Porque a gente tem esse objeto em dois estágios, tanto colapsado, fechado e exibindo o conteúdo. Então, a gente vai utilizar dessa forma para facilitar quando for fazer os outros itens. Neles dois aqui, a gente pode remover totalmente o padding, porque não vai existir esse padding, e colocar um espaçamento aqui, acho que de 16 pixels é suficiente para cada um deles aqui. Acho que tá legal, ficou bacana aqui. E a gente já pode alterar a cor também, que a gente vai utilizar o white aqui, o branco, para ficar no nosso fundo gradiente. E nesse caso, como esse item se repete, a gente poderia fazer aqui um novo componente também, que não é o assunto da nossa série, mas poderia ser um componente para facilitar a manutenção desses componentes quando você precisar fazer alguma alteração. Por enquanto eu vou deixar sem ser componente mesmo, e a gente já pode inserir esse item agora aqui na nossa sanfona e duplicar ele 4 vezes. Tá ótimo. Só que nesses outros itens aqui eu não vou ter o conteúdo, porque ele está colapsado ali. Vamos tirar toda essa parte de conteúdo. Isso. Pergunta, vamos alterar aqui também para ficar mais visual. Pergunta 2, pergunta 3, pergunta 4. Beleza. E tá aqui todos os nossos itens. A gente pode dar um espaçamento interno aqui, tá com 10 pixels, que é o nosso espaçamento de layout, mas eu vou utilizar o espaçamento aqui de componentes, então vou adicionar para 16 pixels aqui.
Eu acho que ficou legal. E a gente já pode pegar agora a nossa sanfona e inserir dentro dessa nossa coluna que está aguardando receber ela. E agora é só a gente fazer o ajuste de auto layout aqui na nossa seção, coluna e no nosso item também de widget, que eu vou começar pela coluna, tirando o tamanho fixo, então pedindo para baixar o conteúdo, fazendo o fill container para expandir completamente. Também esse comportamento ele já está ok na coluna. E no widget aqui a gente pode, tanto na verdade na coluna também, pedir para abraçar o conteúdo interno que foi inserido. E no nosso widget a gente pode fazer o fill container para ele expandir 100%. E isso também vai ter que ser aplicado tanto nos nossos itens aqui, fill container, e também nos nossos títulos e conteúdo, também fazer o fill container. E aí, só para passar aquele pente fino, a gente pode melhorar um pouquinho aqui o layout desse widget ainda, aumentando aqui esse padding para deixar o conteúdo um pouco mais espaçado da borda final, do preenchimento final, né? E também dar um espaçamento maior aqui entre as perguntas, para até facilitar o usuário a ter um espaço para clicar em cada uma das perguntas e exibir o conteúdo que está oculto, né? Então acho que aqui já ficou legal a nossa parte de FAQ. Aqui nosso widget de acordeon também já está completo. E então agora ficou faltando só a parte do nosso footer aqui, o nosso rodapé, e eu já vou começar pegando uma dessas imagens aqui, que são iguais às outras imagens que a gente já utilizou aqui em cima, que vai ficar com posicionamento absoluto. Vou deixar ela guardadinha aqui por enquanto, daqui a pouco a gente utiliza ela. E vamos ver a estrutura que eu tinha proposto aqui no nosso exemplo. É um rodapé bem simples, né? Trazendo de novo aqui a marca da empresa já com informações de contato. E dois itens de menu aqui, né? Para a parte sobre o site, então home, serviços, preço, contato, por exemplo. E uma parte aqui de links sociais aqui, direto também, pode ser qualquer outro tipo de conteúdo. E aqui também no nosso final aqui do rodapé, o copyright aqui do site e as informações também de rede social aqui, links rápidos aqui de rede social. Para começar, eu já vou duplicar essa nossa seção de conteúdo aqui, que na verdade eu tinha até deixado como newsletter ainda. Vamos trocar para FAQ, sempre organizar o projeto. E essa última seção, que é a seção do footer aqui do rodapé, a gente pode tirar o nosso widget de sanfona e fazer 3 colunas, que é o que a gente vai utilizar aqui, tá? Então eu vou começar fazendo os elementos também da mesma forma. Vou começar fazendo aqui fora. A gente vai ter lá o título de novo da empresa, né? Como se fosse pode ser o logotipo também, poderia ser um espaço de imagem de logotipo aqui. Então, nossa empresa fictícia, um contato. Eu vou copiar para facilitar um pouquinho, né, nosso processo. Vou copiar esses 3 itens aqui, deixar eles aqui fora, e vamos só padronizar eles para a nossa paleta de cor e também padronizar essa parte aqui para os nossos tamanhos de texto. Então, título, eu vou usar aqui H3 nesse exemplo, título de body, e aqui o text bold aqui, beleza. E só por enquanto, durante a construção, para a gente não ficar muito perdido aqui, eu vou deixar esse texto aqui com uma cor mais presente aqui, né, para a gente acompanhar o desenvolvimento, e já inserir ele aqui na nossa coluna. E nesse caso, eu vou agrupar ele em um novo auto layout também, para a gente poder fazer o espaçamento de cada um desses itens aqui, direto dentro desse componente, como se fosse um pequeno widget ali, né? Então, vamos deixar o espaçamento dele aqui com 16, eu acho que é suficiente também. Chamar de contato, por exemplo. E na nossa coluna já vamos posicionar aqui para ficar no canto também. Já vai ficar legal dessa forma. E vamos fazer isso da mesma forma com os outros itens aqui de menu e parte social aqui, esses 2 menus que a gente tem aqui de opções. Então vamos começar pelos títulos aqui dessas 2 seções de menu. Menu e social. Já está com o nosso estilo aqui de H5, eu vou utilizar ele mesmo e deixar o nosso primary dark aqui para as cores. Então, vou colocar aqui menu nessa coluna, social nessa coluna aqui. Eu coloquei na coluna certa? Não, vamos colocar dentro da coluna, beleza. E aqui a gente vai fazer o mesmo que foi feito numa seção lá em cima, a seção de recursos, se eu não me engano. Exatamente essa parte aqui, que a gente utilizou uma seção interna, que seria para criar colunas dentro
de colunas, né? Como se fosse aquela questão do Bootstrap mesmo que ele trabalha com linha, coluna, aí você quer subdividir ali dentro, você cria uma nova linha e uma nova coluna, né? Então vamos trabalhar nesse mesmo formato aqui. Eu vou até copiar ela, só para a gente ter a estrutura, e já inserir aqui dentro dessa nossa coluna, essa seção interna. Opa, aqui. Só vou tirar o conteúdo dela, que não é o conteúdo que a gente vai utilizar nesse caso. E para adiantar um pouquinho o nosso processo aqui, eu vou copiar todos esses textos, que são os textos que nós vamos utilizar lá. Opa, ok. Vou colocar aqui. E aqui, na verdade, bem simples, nem precisa fazer muita coisa. É só arrastar o texto para dentro dessa coluna interna que a gente tem aqui. Deixa eu duplicar ela também, levar para a nossa outra coluna. Mesmo processo. Opa, aqui. Esses outros dois aqui também, vamos já colocar dentro direto da coluna para não ter falha nesse processo. Beleza. E aqui dentro das colunas a gente define o espaçamento que quer ter de um item para o outro. Eu vou deixar com 16 pixels, que é aquela nossa questão de espaçamento para componentes. Então, como é um componente, eu vou deixar com 16 pixels aqui. E eu acho que já está suficiente, já vai funcionar de forma correta. Só faltou mesmo aqui um detalhezinho, que seria colocar esses nossos textos na nossa paleta, né, de cores aqui, o Primary Dark, por exemplo, e também na nossa opção de text body aqui. Então agora a gente está definindo já da forma correta aqui também o layout dos itens desses textos. Prosseguindo aqui, já vou fazer também essa parte de baixo aqui, que a gente tem esse bottom no nosso rodapé, né, o copyright aqui. Então eu vou, tem uma divisão também, tem uma linha de divisão, eu já vou copiar essa linha aqui e vamos inserir dentro aqui dessa nossa seção aqui. Na verdade eu vou criar uma nova seção, né, porque a gente vai ter outro tipo de coluna aqui nesse caso. Então, uma nova seção. Vou colocar como footer copy. E aqui vai ter só uma coluna. E nessa coluna eu vou inserir a nossa linha de divisão. Deixar ela também dentro do nosso padrão aqui de cores. E aí eu já posso começar a espaçar também essa linha de divisão. Vou deixar com espaçamento bem legal aqui na parte da seção. Então a gente pode jogar aqui uns 20 pixels para deixar ela bem espaçada mesmo. E vamos fazer nossos ícones aqui de rede social. Então, já para adiantar um pouquinho também, vou copiar esses 3 ícones aqui, deixar eles aqui embaixo por enquanto. Vamos copiar o nosso copy aqui também. E nessa parte do ícone eu vou mostrar como que a gente vai fazer para que fique mais fácil da manutenção também nessa parte dos ícones depois. Então, eu vou começar duplicando esse ícone do Facebook e vou fazer bem passo a passo essa parte aqui, que seria uma explicação que eu ainda não dei durante acho que todas as aulas aí. Então vamos lá. Normalmente os componentes de ícone, eles têm um tamanho padrão, por exemplo, 16:16, 24:24, 32:32 e assim por diante. Eu vou criar um auto layout em cima desse nosso ícone aqui e definir essa largura e altura fixa nele já. Então eu vou começar pelo vetor do ícone aqui, então vou deixar ele, a largura está fixa e a altura também. Então vamos deixar na altura aqui 24 pixels, então já tem exatamente 24, e esse frame não vai ter nenhum pad interno e ele também vai ter o tamanho fixo. Então a gente pega o Auto Layout aqui, coloca para Fix Width e Fix Height e deixa 24 por 24. E vamos deixar ele totalmente centralizado. Então a gente tem um componente de ícone aqui que está centralizado independente do tamanho e da proporção desse ícone. E então eu já vou duplicar esse ícone aqui. Já vamos renomear aqui para Icon Facebook, por exemplo, e trocar aqui para vetor. E vamos começar a brincar um pouco aqui com a parte de componente. Então vou selecionar esse item aqui e vou criar um novo componente aqui em cima, ou Ctrl Alt K, Create Component, e a gente tem um novo componente aqui. Na verdade eu vou chamar ele apenas de Icon inicialmente, tá? E agora sim, nessa parte aqui, eu acabei invertendo no começo,
vamos lá, Facebook, e a gente vai criar uma nova variante desse componente. Então, selecionando o componente, você vem aqui em variantes e adiciona uma nova variante que a gente vai chamar de Twitter. E então, nessa variante que a gente acabou de criar aqui, Twitter, a gente vai substituir, vou remover esse ícone do Facebook aqui e vamos adicionar o ícone do Twitter. Nesse caso, como eu já tenho um padrão, que eu estou utilizando 24 pixels aqui, vou deixar 24 no ícone do Twitter também e adicionar na nossa variante Twitter. Vou renomear a outra variante aqui para Facebook. Nesse caso, você vê quando eu dou 2 cliques aqui, ele mostra propriedade e variante. Porque se a gente acessar aqui o ícone, a nossa propriedade também tem um nome. Então, vou chamar a nossa propriedade de icon mesmo. E a nossa variante a gente pode renomear aqui, a que está como default, né, vai ser Facebook. Então já vamos prosseguir aqui também adicionar a variante do Instagram. Então clica no componente, add new variant e vamos chamar de Instagram aqui já. E mesmo processo, remover esse ícone, vou pegar o nosso ícone do Instagram aqui, deixar já com a nossa proporção de 24 pixels. No caso, como ele é um quadrado perfeito, deu 24 por 24 e vamos inserir ele lá dentro dessa variante. Então agora a gente tem uma variante de ícones aqui. Como que funciona esse caso dos componentes? Se eu vim aqui agora nos meus componentes, eu tenho o componente de ícone e utilizando ele eu posso escolher qual ícone que eu quero. Se eu quero do Twitter, do Facebook, do Instagram, então facilita bastante a manutenção no nosso projeto. Então nesse caso aqui eu acabei falando ainda um pouquinho de componentes que eu achei que eu não ia trazer nessas aulas. Eu falei um pouquinho numa das primeiras aulas, mas também foi algo bem rápido. Só que aqui eu vou fazer o diferente. Eu vou utilizar um componente dentro de outro componente. Então deixa eu voltar aqui para nossas camadas. Criar um novo componente e nesse caso, esse componente aqui, vamos renomear ele para Circle, por exemplo. Tá? Uma coisa interessante também que você pode fazer no Figma é colocar um barra aqui que ele vai começar a encadear. Por exemplo, eu tenho o icon, aí eu tenho o icon Circle, por exemplo, e ele vai começar a encadear cada um dos itens ali. Tá? É legal para organizar o projeto também. Eu vou deixar assim por enquanto. Tá? E nesse nosso aqui, eu vou adicionar um Auto Layout nele e no Auto Layout eu vou definir 16 pixels aqui de pad. Nesse caso, como a gente tem um quadrado perfeito ali de 24 por 24, independente do ícone que eu tiver, Instagram, Twitter, Facebook, ele vai estar sempre do mesmo tamanho. E então aqui nesse nosso ícone, eu vou até renomear aqui também, icon mesmo, na verdade, Circle, beleza. E aí eu vou definir o fundo direto no nosso Auto Layout, então a gente tem preenchimento no nosso Auto Layout, e a borda aqui, eu vou jogar uma borda bem lá para cima, porque na verdade o que acontece, eu preferi utilizar aqui 50% de borda, só que o Figma não tem essa disponibilidade, né, de utilizar os 50% para eu sempre ter um círculo. Então a gente pode chutar lá para cima mesmo a borda, que isso aqui é só contexto mesmo para fazer o círculo a partir aqui do nosso Auto Layout. E nesse nosso componente, eu também vou ter variantes dele. Então, eu vou até renomear aqui o icon aqui, dessa forma, Circle aqui, barra, vamos já dar um nome para a primeira variante aqui, que vai ser Primary, por exemplo. Tá? Por que eu deixei esse barra Primary? Porque quando a gente tem o barra e cria uma nova variante, ele já tira esse barra daqui e adiciona como uma das variantes que a gente tem. Então, o Primary aqui eu vou deixar com o nosso background em Primary. Aí eu tenho uma outra variante que vai ser o Primary Dark. Dark, por exemplo. E outra variante, vamos alterar também o nome da propriedade para Color. Ok. E uma nova variante que vai ser o Secondary. Cor secundária aqui. E alterar também o fill dela. Então agora a gente tem aqui esse ícone Cycle aqui com 3 variantes de cor. E agora como que vai funcionar a utilização e como vai ficar fácil utilizar esses ícones? Já vamos puxar um componente aqui na nossa tela e aí a partir dele você pode escolher qual cor você quer utilizar e no próprio componente mesmo, selecionando aqui, vamos voltar aqui para nossas camadas, selecionando o icon, você pode alterar qual icon que você quer. Então, vamos duplicar aqui, ó, os 3 aqui. Vamos deixar um para o Facebook, um para o Twitter e outro para o Instagram. Já certinho aqui e a gente já pode também escolher
qual variante de cor que a gente quer para esses itens aqui. Então você vê como fica bem simples da manutenção e lógico que tem muitas outras possibilidades de fazer com componentes. Eu posso preparar tamanhos diferentes de ícone, 16 por 16, 24 por 24, 48 por 48. Posso tratar também tamanhos diferentes de forma, então circular, quadrado, pode fazer muita coisa mesmo. Isso aqui é só para explicar um pouco mais, a parte um pouco mais avançada do uso de componentes, até componentes dentro de componentes. Então tá para fazer bastante coisa e é assim que você começa a montar uma UI bem estruturada para qualquer projeto até. E é isso aí, pessoal. Se vocês chegaram até aqui, fique sabendo que a aula ainda não acabou. Como eu falei, essa aula ia ser um pouco mais extensa do que o normal. E já sabe, né? Solta aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação das próximas aulas para a gente continuar lançando os nossos conteúdos aqui no canal. E vamos voltar lá para a nossa construção de UI, do nosso layout, para seguir com essa aula que hoje a gente finaliza esse projeto no Figma. E agora que a gente já viu toda essa parte componente, só finalizar essa parte aqui do rodapé. Então eu vou tirar eles dois daqui. Depois é importante você separar umas páginas também só para guardar componentes, organizar projeto, ajuda bastante você a evoluir aí no seu workflow de trabalho, né, na sua velocidade de trabalho também. Então, remover esses ícones que a gente não vai utilizar. E agora a gente pode pegar tudo isso daqui e adicionar dentro de um auto layout e pedir só para organizar aqui, ó, para centralizar, deixar tudo alinhado à esquerda, por exemplo, e definir o espaçamento de um item para o outro. 16 pixels, que é um dos nossos espaçamentos de componentes, e está tudo ok já. Eu vou deixar aqui como copy, vou até chamar de widget também, widget copy. Beleza. Então já vou arrastar ele aqui para a nossa coluna de copy aqui, então Ctrl X, e vamos levar ele aqui para dentro dessa coluna onde a gente já tem a nossa linha também, né, definido ali. Então vamos pegar aqui, pedir para centralizar todos os objetos e dar uma separação aqui de um item para o outro. Nessa seção eu vou colocar aqui uma separação bem grande, 40 pixels. 40 pixels eu acho que está legal, ok? E agora a gente já tem a nossa seção do footer copy aqui. Pedir também para ele abraçar todo esse conteúdo na coluna, agora sim. E a gente já finaliza essa parte aqui da copy dos itens também dessa coluna. Uma das coisas que é interessante a gente fazer agora pegar todo esse item aqui, a gente tem duas seções e você vê que ela está bem colada uma junto com a outra. Você pode tanto escolher utilizar no footer aqui um espaçamento de margem ou de padding direto na seção ou até dentro das colunas. Eu prefiro utilizar direto na seção, que vai ficar mais fácil de você organizar o seu trabalho, o seu projeto aí. Então, eu vou jogar um espaçamento bem grande até, para falar a verdade. Vamos pegar nossos exemplos aqui. Poderia jogar até 160 aqui. Nesse caso, como é layout, você pode até espaçar um pouco mais, mas vai começar a fugir um pouco da organização, da harmonia do seu projeto ali, baseado em tudo que a gente já fez até agora, que é organizar parte de espaçamentos, parte de espaçamentos de componente, de layout. Então eu vou deixar dentro dos 80, a gente poderia testar 160 talvez. Teria um espaçamento bem grande, mas aí depende realmente do gosto aí de cada um, como você achar que fica melhor. Mesmo assim, a gente ainda vai estar respeitando tudo que a gente seguiu até agora, né? Então, vou deixar aqui mesmo com 80 e agora a gente pode pegar a nossa imagem. Lembrando que é uma imagem que vai ficar em posição absoluta, então eu vou deixar ela fora desse nosso invólucro aqui, né? Desse WOPR. Então, adicionar... ela fora daqui, pode jogar lá para baixo, eu vou chamar de BG, footer, e agora a gente só posiciona como bem quiser aqui. É realmente verdade, vamos lá. Realmente essa seção aqui pode jogar o máximo de margem aqui, pode jogar 160 que vai ficar legal nessa parte aqui. Então vamos pegar agora lá o nosso BG do footer, posicionar ele mais ou menos por aqui, acho que está legal. Podemos trocar também agora as cores dos nossos itens aqui para branco, novamente, e ajustar o tamanho do nosso frame de desktop aqui. Vou selecionar ele aqui
e ajustar aqui, lembrando de utilizar o Ctrl para segurar, para você não arrastar os itens internos que tem dentro desse frame aqui. E a gente vai fazer ele bater até o final da linha aqui que a gente tem do nosso Section Footer Copy aqui, para ficar exatamente no espaçamento que a gente definiu. E tá aí, a gente finalizou toda essa parte do desktop. Então vamos abrir aqui ele também sem nenhum item aqui da UI do Figma, para a gente dar aquela olhadinha geral no nosso projeto. E é isso aí, pessoal. Agora o nosso projeto está finalizado e eu vou deixar um link na descrição do projeto completo no Figma, já com as outras duas versões, tanto a versão do tablet quanto a versão do mobile também. E esse eu vou deixar como exercício para vocês trabalharem em cima dessas duas versões. Então vocês podem entrar lá no Figma, duplicar o meu projeto e ver como que foi feita a estrutura dele, tanto do tablet quanto do mobile também, e utilizar isso como guia de estudo. E nesse projeto, quando você duplicar, você também vai encontrar essas páginas aqui, que são as páginas de recursos, que são os componentes que nós fizemos durante as aulas, né, dessa série, e também aquele comportamento de colunas. Eu deixei aqui um exemplo para vocês poderem se guiar. E também deixei a apresentação que eu fiz para ele para o Behance, porque assim vocês podem ter também essa visão de como fazer a apresentação de um projeto, né? Nesse caso aqui, a apresentação do nosso projeto dessa série, onde a gente fala do Design System, né? Tanto tipografia, como que foi utilizada, a parte de cores também, o grid que a gente utilizou, grids e colunas, espaçamento de componentes. Então tem toda a informação aqui e a apresentação completa do projeto, um modelo aí que vocês podem estar utilizando também. E então na próxima semana eu vou iniciar uma nova série onde a gente vai construir no Elementor, que é um Page Builder para WordPress, esse layout que foi desenvolvido aqui no Figma, tanto a parte do desktop, tablet e mobile. E é isso aí, pessoal. A nossa série Criando uma Landing Page no Figma termina por aqui. Eu espero que esse conteúdo tenha sido muito útil para você que está aprendendo a desenvolver sites ou para você que estava querendo aprender um pouco mais sobre design de interfaces. E já sabe, né? Se está curtindo o conteúdo, dá aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, que isso ajuda bastante a gente continuar trazendo conteúdo aqui para vocês. E o meu muito obrigado e até a próxima. Valeu!